Pessoal, como foi a transição de vocês? A transição vocal. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando sobre a transição que acontece na puberdade e pós-puberdade. Há aí uma certa descolocação na maioria dos casos, na maioria das pessoas. Como você sabe, a colocação de voz é algo que todo ser humano tem desde o nascimento. Então, durante a puberdade, cerca de 50% das pessoas irão perder esta colocação. Por quê? Fisiologicamente falando, o exemplo masculino, que é geralmente o mais, como é que eu posso dizer, o mais evidente, os casos masculinos são mais evidentes, há um alargamento do espaço interno das pregas. Então, geralmente, até passar pelo processo de puberdade, tanto as pregas masculinas quanto femininas não há diferença. Estudos mostram que o espaçamento e o afunilamento das pregas femininas e masculinas, elas se dão igualmente. Ou seja, você não tem distinção de som de meninos e meninas até passar pela puberdade, porque é após esse período que então começa a haver a distinção, porque de fato aí há o amadurecimento. Não é o amadurecimento total da voz, porque eu digo a vocês que, tanto por experiência própria quanto também baseado nos estudos, após a passagem dos 30 anos, há mais um amadurecimento vocal também. Eu já tenho mais de 30 anos, então eu posso dizer e também passei por isso. Agora, o período puberdade, pós-puberdade, ele diz respeito a, nesse caso, a voz masculina. Então, as pregas que anteriormente eram um pouquinho mais afuniladas e estreitas entre si, elas então ganham mais espaço. E esse ganhar mais espaço encorpa a voz, tornando-a mais robusta, pesada, no seu tom natural, e o espaçamento gera o próprio grave. É um pouco complexo de se entender, porque muitos dizem que o espaçamento que as pregas dariam deveria gerar o som agudo, só que não. Quando nós olhamos um exemplo de instrumentos, por exemplo, a produção de som, quanto mais aguda, ela não é mais ampla. A produção de som, quanto mais aguda, ela é mais estreita, ela é mais concentrada, ela é mais afunilada mesmo. Então, não é expansão. Tudo bem que o processo para nós fazermos um som mais agudo, nós podemos pensar em uma expansão, mas internamente o que está acontecendo não é expansão, e sim afunilamento. Então, é uma tensão, na verdade, que haverá entre as pregas para quando o agudo. Mas nesse processo, então, da puberdade, nos homens, por um exemplo, há esse espaçamento, dentre outras coisas que eu citei anteriormente. E o que acontece? Por um exemplo, eu, quando passei pela puberdade, senti muito mais dificuldade em cantar certas músicas que eu cantava de cantoras de mulheres. Eu me criei cantando no gospel, depois que eu adentrei os outros estilos de canto. E sempre cantei músicas de mulheres. Nos corais também eu sentia mais confortabilidade cantando com as cantoras, as mulheres que entoavam, do que com os homens. Tanto porque, como eu falei pra vocês, até passar pela puberdade não há diferença de tonalidades, nem de oitavas de meninos e meninas. Ambos cantam na mesma oitava, 3 e 4. Então, a confortabilidade maior vinha de cantar com as mulheres porque, claro, estava mais próximo da tonalidade que as mulheres geralmente cantam, que é a 3. E algumas vão e cantam a 4 também. Geralmente as que têm estudo cantam a 4, né? Agora percebam que após passar a puberdade minha voz tornou-se assim. A minha sensação era que ela era mais grave e grossa.
E nesse sentido de grossa, eu senti uma perda de alcance, porque as músicas que eu cantava antes com maior facilidade, então tornaram-se difíceis. Este capítulo que nós estamos hoje é da colocação de voz da nossa série, do tópico de passagem pela transição, ok? Então, assim, a minha transição então ocorreu desta maneira. Para cada um pode ser diferente, alguns podem sentir menos dessa nova limitação que surge, porque assim, surge uma limitação, só que se você estuda, digamos, você já estudava antes de passar pela transição, você passa pela transição estudando e você continua estudando. Essa transição pode ser bem mais suave para este homem. Só que como eu não estudava nessa época, eu fui começar a estudar depois, então a minha transição ela foi bem mais complicada, percebe? E geralmente vai ser complicada mesmo, só que o que acontece? Eu queria continuar cantando as músicas agudas que eu sempre cantei. Não queria simplesmente começar a cantar músicas graves, deixar de cantar aquelas canções das cantoras do gospel, ou então até do pop, que eu comecei a cantar Celine Dion. Não queria deixar de cantar essas canções, então o que eu deveria fazer? Tinha que começar a estudar. Então comecei a estudar. E aí coloquei a voz, fui para a colocação de voz, o reformatório do preparatório de ópera dos 10 anos. E tudo isso fez com que a minha voz voltasse pro lugar. Mas percebam aí que foi trabalho nessa recolocação de voz, não é algo fácil. Ela não chegou a deslocar-se, pessoal. Não, eu nunca cheguei a cantar na garganta. Isso não sou eu que digo, foram as pessoas que me treinaram, que eram preparadores vocais e instrutores de colocação de voz. Disseram, não, você não canta na garganta, porém você apenas canta no peito. Isso na época que eu estava cursando, né? Você precisa começar a adentrar a voz de cabeça. Então, eu tive treinamento para poder acessar a voz de cabeça. Após eu passar pelo preparatório da ópera e o preparatório da colocação de voz, então eu escolhi que eu queria ser um preparador vocal e instrutor de colocação de voz. Foi esse caminho que eu escolhi seguir. Porque, de fato, é uma coisa muito complicada para quem canta passar pela transição de voz sem ter conhecimento nenhum sobre. Porque das duas, uma. Ou você vai cantar com muito esforço aquilo que você cantava antes, sem conseguir entregar aquilo que você entregava antes, ou com muita dificuldade, e indo para a garganta ou peito, ou então você não canta mais aquilo, vai cantar coisas mais graves, contra a vontade. Então, eu decidi, não, eu vou trilhar esse caminho e levar desse conhecimento para que pessoas não passem por isso. E não tenho que desistir de cantar suas músicas mais agudas, médio agudas, e tendo que adaptar suas canções talvez para tonalidades graves, e não tendo que ficar cantando em voz de peito também. Ninguém merece ficar cantando em voz de peito, é muito cansativo, cansa demais. Pra vocês terem uma noção, esses dias eu estava cantando, estava acompanhado e a pessoa canta no peito, e eu pensei, bom, vou tentar acompanhar, vamos ver quanto tempo eu consigo pegar e cantar na voz de peito. O pessoal não conseguir cantar uma música inteira na voz de peito, não dá. É muito cansativo, muito cansativo. E você fica forçando, não é saudável, ok? Nunca faça isso, de pegar uma canção inteira e cantar na voz de peito. Nunca faça isso, não é saudável. Eu fiz um teste interno para comigo de ver quanto tempo eu conseguiria. E digo a vocês, não durou uma canção, não dá. Você tem que passar pra cabeça, você tem que misturar peito alto e às vezes falsete também, tá? Então aí, colocação de voz aí, esse episódio novo aqui foi sobre a transição de voz. Eu dei o meu exemplo, gostaria de saber como foi a transição de voz de vocês, se foi mais suave, se foi mais intensa, tá? A transição de voz das mulheres vai ficar para o próximo, não tem muito o que falar, mas pode ter uma coisa e outra ali, tá bom? Faremos mais vídeos também sobre esse segmento.